Amém? Glória a Deus. Gostaria de estar trazendo a palavra essa noite para vocês que são jovens, para vocês que são jovem guarda, para vocês que são crianças, para vocês que são mais velhos, nós que somos mais velhos, e que a palavra possa entrar no seu coração, amém? Amém, igreja? O tema da mensagem de hoje é como vencer na vida. E vamos aproveitar que nós estamos em pé, em reverência à palavra do Senhor, vamos estar abrindo as nossas Bíblias em 1 Timóteo, no capítulo número 6, no versículo 11 e 12. Amém, amados? Quem trouxe Bíblia? Quem trouxe Bíblia? Bíblia, não no celular, Bíblia, papel. Glória. Os jovens trouxeram? Quem não trouxe vai ficar de castigo, hein? Amém, igreja? Eu sempre falo para os jovens para eles estarem trazendo Bíblia. Por quê? Eu sei que vocês estão cansados, querem sentar, mas Deus renove as forças de cada um. Por quê? Porque a gente vai abrir nossa Bíblia no celular, sempre a gente vai olhar uma coisinha a mais. Não tem jeito. Pelo menos Bíblia no papel ali, você não vai ter distração, você vai estar lendo ela no papel e vai estar lendo ali os comentários, e é assim que Deus gosta, que a gente possa estar focado na palavra do Senhor nessa hora. Amém, igreja? Amém, jovens? Então, se vocês não trouxeram suas Bíblias hoje, tragam da próxima vez. Amém? Vamos lá, 1 Timóteo, capítulo número 6, versículo número 11 e 12. O bom combate da fé. Número 11. Mas tu, homem de Deus, foge das coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito a boa confissão diante de muitas testemunhas. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, eu te peço neste momento, Pai querido, em nome de Jesus, que não seja eu falando, como meu esposo já disse, eu estou com muito temor e tremor de estar aqui, Senhor, trazendo a Tua palavra. Que a Tua palavra, ela possa, Senhor, entrar nos corações, que não entre, Senhor, de uma forma superficial, mas que ela possa entrar, dar frutos, e que esses homens e essas mulheres que estão aqui, os jovens que estão aqui essa noite, possam sair daqui edificados, transformados, Pai querido, e cheio, Pai querido, da Tua presença. Porque como nós já louvamos aqui, não vale a pena a gente ganhar o mundo inteiro e perder nossa alma. Como nós já ouvimos aqui, Senhor, o mundo, a nossa vida, ela é feita de escolhas, Pai querido. E hoje nós vamos estar estudando, Pai querido, o bom combate da fé. Então, Pai querido, que cada um aqui, Senhor, possa estar com o coração preparado, Senhor. Torna, Senhor, a nossa mente cativa a Ti. Fala com esses jovens, Pai, que da mesma maneira que o Senhor falou comigo através dessa palavra, Senhor. Em nome de Jesus, eu peço a Ti, Espírito Santo de Deus, toma a primazia de tudo que for dito, de tudo que for falado. Pai querido, se tiver aqui qualquer espírito contrário que se manifeste e bata em retirada deste lugar, em nome de Jesus, com o poder, com a autoridade que há no nome de Jesus, esse tempo, esses minutos, Pai querido, nós separamos para a glória do Teu nome, para ouvir a Tua voz, para sermos edificados, para aprendermos, Senhor, a Tua boa e perfeita palavra. Em nome de Jesus é o que nós oramos e já te agradecemos. Amém. Glória a Deus. A igreja pode tomar assento, por favor. Aqui Paulo ele fala, em outras versões, diz, tu, porém. O que Paulo ele quer ensinar aqui para Timóteo? Como já foi dito aqui várias vezes, desde o início da ministração até o final da ministração, as coisas podem estar dando tudo errado, as coisas podem estar acontecendo 1000 coisas lá fora. Tu, porém, tu, jovem, escolhido do Senhor, tu, porém, combate o bom combate da fé. Amém? Aí, quando o apóstolo Paulo, ele escreve, Timóteo era ainda um jovem. E Timóteo, ele não era um jovem qualquer, ele já tinha crescido, ele já acreditava no Senhor, ele já servia o Senhor desde pequeno na vida dele. Então, ali, Paulo, depois de toda a experiência que Paulo teve, Paulo se tornou referência de fé, constância, resiliência e compreensão do Evangelho. Por isso, ele exorta, ele fala para Timóteo todas as coisas que Timóteo deve crer e seguir. Eu sempre digo que eu me identifico muito com Pedro. Volte e meia estou levando chamada, volte e meia o Senhor puxa a minha orelha.
E nós temos um pouquinho de Pedro, todos nós temos. Às vezes agimos sem pensar, falamos sem pensar, fazemos coisas sem pedir a direção do Senhor. Mas eu tenho uma admiração muito grande por Paulo. Eu nunca preguei sobre Paulo. Eu já preguei muito sobre Pedro, mas nunca preguei sobre Paulo. Mas hoje aqui eu quero colocar Paulo como um ponto de referência dos conselhos que ele dá para Timóteo. Porque Pedro, quando Jesus chama Pedro, e ele fala que Pedro é pedregulho, eu sou a pedra e você é o pedregulho, ele dá para Pedro para nós é como se fosse uma escola. Tudo que Pedro fazia, tudo que Pedro falava, ele dizia, não, Senhor, eu vou contigo aonde quer que tu vás. Tudo tem a ver conosco, amado. Ele falava assim, uma hora ele já estava ali, ele teve a revelação, aí minutos depois ali estava sendo repreendido pelo Senhor, sai para lá, Satanás. Então, no mesmo tempo que Deus falava com Pedro, Satanás também falava através da vida de Pedro. E Pedro ele não tinha essa resiliência de deixar as coisas de Deus para pegar as coisas de Deus. Muitas das vezes, nós temos que deixar as coisas de Deus para pegar as coisas de Deus. E Deus, quando Ele tira algo de Deus em nós, não é para nos matar, não é para nos desanimar, é para que a gente cresça ainda mais em Deus. Amém? Todos estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Se vocês não estão entendendo, me procura depois. Agora não, tá bom? E o apóstolo Paulo, o irmão falou aqui de todo o sofrimento que ele teve. Ele sempre era resiliente. Ele sempre crescia cada vez mais no Senhor. Porque nós temos essa facilidade, muitas das vezes, né? Se a gente veio do mundo, largar as coisas do diabo para pegar as coisas de Deus, isso é normal, isso digamos assim, é fácil. Não que seja fácil, né? Mas é fácil. O difícil é você poder entender e você largar as coisas de Deus para você pegar as coisas de Deus. Essa é a parte mais difícil. E nisso Paulo ele não tinha problema. Sempre quando Paulo ele passava por alguma dificuldade, ele sempre era resiliente e ele sempre crescia mais em Deus. Amém? E muitas das vezes, você vai perceber que você não faz parte mais de algum lugar, que você já não está mais naquele período. Deus vai tirar algo de você para te dar outra coisa melhor. E muitas das vezes que Deus vai tirar algo de Deus de você, Ele vai precisar te machucar. Muitas das vezes, Deus nos machuca para tirar aquilo ali de nós. E muitas das vezes nós travamos. Quando é algo de Deus, você está fazendo as coisas de Deus, você está ali no caminho do Senhor, você está perseverando, você está continuando, mas chega uma hora que Deus tira aquilo ali. Aquilo ali que era o que te sustentava, aquilo ali que tinha suplemento, passa a não ser mais. Passa a não ter mais aquela constância, aquele valor que tinha para você. Por quê? Porque Deus quer que você cresça nele. Deus não quer que Deus te tira de algo para que você cresça mais ainda nele. Por isso que Paulo, ele tinha toda essa bagagem, o combater, ele falava assim, eu combati, agora você combate. Você combate o bom combate. Amém? E Jesus, ele dizia assim, ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Jesus ele não anulava, ele revelava uma verdade num nível superior àquilo que os discípulos entendiam. Jesus sempre quando ele falava, foi escrito assim, porém eu vos digo assim, ele queria sempre ensinar para os seus discípulos algo mais superior, algo mais, como que eu digo, algo mais profundo em Deus. Jesus ele nunca falou nada para os seus discípulos e deixou algo ao vento. Nunca falou nada que eles pudessem regredir, e sim crescer mais em Deus, crescer na graça e no conhecimento de Deus. No início do ministério de Paulo, ele dizia assim, sou menor dos apóstolos. Aí, mais adiante, ele dizia, não sou digno de ser chamado apóstolo. E conforme ele ia crescendo cada vez mais, ele chegou ao ponto de dizer, dos pecadores, eu sou o principal. Então, no início ali da conversão de Paulo, ele ficava falando, meu ministério é isso, eu sofri aquilo. Aí depois, com o tempo, ele já falava, não, eu não sou digno, eu sou menor, eu sou o mais pecador de todos. Quer dizer que quanto mais
Ele crescia em Deus, mas ele diminuía. Esse é o significado do verdadeiro evangelho. Quanto mais a gente cresce em Deus, mais a gente tem que diminuir. E ao contrário, falando do nosso ego, da nossa carne, sempre quando a gente cresce mais em Deus, a gente quer aparecer mais. A gente quer crescer mais. E não é. Jesus, ele disse, aquele que quer ser o maior no reino dos céus, que sirva a todos. Jesus, ele nos ensinou que se a gente quer ser grande, a gente tem que ser pequeno. Se a gente quer ganhar, a gente tem que perder. Sempre parece que tudo anda na contramão, mas na vida espiritual é assim, na vida com Jesus é assim. Então, quanto mais Paulo crescia em Deus, mais ele se diminuía. Então, aqui ele fala, eu combati, Timóteo, o bom combate. Agora, combate você o bom combate. Porque se eu não combater o bom combate, eu vou combater o mau combate. Isso é claro. O combate, ele vai vir para todos. É ou não é verdade? Então, o mundo, ele é feito de escolhas. O evangelho, ele é feito de escolhas. A nossa vida, ela é feita de escolhas. Sempre Deus vai mostrar os dois lados, para você combater o bom combate ou para você combater o mau combate. Sempre quando Deus ele quer nos ensinar algo, sempre Ele vai dar dois exemplos. Sempre Ele vai deixar na palavra de Deus, você pode ver em toda a Bíblia. Ele sempre vai falar, olha, teve Caim e Abel, teve Saul e Davi, teve Ismael e Isaac, é assim ou não é? Sempre Deus vai dar dois exemplos. Sempre na sua vida você vai ter duas escolhas, como o pastor falou. Olha, eu tenho o céu como testemunha. Né? Você pode escolher entre a bênção, entre a vida e a morte, então escolhe a vida. Para você escolher a vida, você tem que combater o bom combate. Porque se você combater o mau combate, você vai estar escolhendo a morte. E isso tem os céus e a terra como testemunha de que Deus te deu a opção de escolher a vida e a morte. Deus te deu a opção, jovem, adulto, criança, de escolher entre o bem e o mal. O bom e o mau combate. A nossa vida ela é sempre feita de escolhas, desde o jardim do Éden. Desde o jardim do Éden, Adão, ele não tinha a opção de comer ou não. Ele tinha a opção do que comer. Do que comer. Ele tinha a opção de obedecer a Deus ou não. Ele tinha a opção de ouvir a voz de Deus ou ouvir a voz da serpente. E ele escolheu ouvir a voz da serpente. Então, desde o início, a nossa vida sempre é feita de escolhas. Você escolhe. Você escolhe. A palavra é essa hoje. Você escolhe. Já que você vai ter que escolher, escolhe o bom combate. Já que você vai ter que escolher, escolhe a vida. Já que você vai ter que escolher, escolhe a vida com Deus. Escolhe obedecer a Deus. Escolhe enfrentar o bom combate. Porque o bom combate, esse sim, é o que vai te levar para uma vida eterna. Amém, igreja? Glória a Deus. Porque não existe nunca, você nunca vai viver sem influência nenhuma. Você sempre vai ser influenciado por alguma coisa, você vai ser influenciado. Agora, vem de você escolher a boa ou a má influência. No Éden, Deus falou assim para Adão, quem te mostrou que estavas nu? Quem te mostrou que estavas nu? Aqui Deus ele quer dizer assim, você está ouvindo a voz de quem? Você está ouvindo a voz de Deus ou a voz de Satanás? Jovem, é uma pergunta que o Senhor faz para você essa noite. Você está ouvindo a voz de quem? A voz de Deus ou a voz de Satanás? Porque sempre vai ter na nossa mente, nos nossos ouvidos, as influências, as más palavras, aquilo que a gente ouve do diabo e aquilo que a gente ouve de Deus. Em qual das duas nós vamos dar ouvido? A nossa mente ela é um campo de batalha. Eu que o diga. Se tem uma coisa que nos atrapalha, se tem uma coisa que nos tira da presença de Deus, é a batalha que a gente tem na nossa mente. E muitas das vezes nós temos uma batalha, uma guerra na nossa mente e a gente fica alimentando aquele mal, aqueles maus pensamentos. A gente não lembra da palavra de Deus que diz assim que a gente tem que renovar a nossa mente. Renovar a nossa mente em Cristo. E quando a gente alimenta a nossa mente com coisas ruins, a gente vai acabar combatendo o mau combate. A gente nunca vai combater o bom combate. Sabe o que é você combater o bom combate? Quando você estiver pensando algo ruim, não, porque a palavra de Deus ela diz assim, assim, assim.
Eu sei quem eu sou no Senhor. Eu sou filho amado, eu sou filho querido, como Kate falou agora há pouco na ministração do louvor. Se você já ouviu palavras ruins ao seu respeito, que você não é isso, que você não presta, que você é aquilo, fala, não, eu sou escolhido, eu sou amado do Senhor, eu sou filho do Deus vivo, eu fui escolhida desde o ventre da minha mãe, eu tenho um propósito, eu tenho um chamado na minha vida. Nunca deixe Satanás encher a tua mente, encher o teu coração das coisas que ele pensa ao seu respeito. Não se importe com as coisas que Satanás ou as pessoas pensam ao seu respeito. Olha na palavra de Deus e veja o que o Senhor pensa ao seu respeito. Olha o que o Senhor fala para ti, ó Israel. Ouves a voz do Senhor teu Deus. O Senhor que fala isso. Ouves a voz do Senhor teu Deus. Como que a gente pode ouvir a voz do Senhor nosso Deus? Olha para a palavra dele. Amém? O salmista, ele fala assim, dentro de nós temos duas naturezas, ali como fala, eu sempre gosto de ter Rebeca como exemplo. Rebeca, ela tinha dentro dela duas nações que brigavam. Dentro de nós também nós temos duas naturezas, e uma guerreia com a outra. Nós temos a natureza adâmica, nós também temos a natureza de Cristo. Nós temos o Espírito Santo que habita dentro de nós, e essas naturezas, elas brigam dentro de nós. Uma quer seguir a carne, outra quer seguir a voz do diabo, a outra. Só que o nosso espírito, ele quer seguir o Senhor. Ele quer combater o bom combate. Porque a alma, ela não ouve a voz de Deus. A alma, a carne, ela sempre quer fazer o que a alma diz para ela fazer, porque é mais confortável para elas. A alma não ouve a voz de Deus porque nós somos mais espirituais do que nós imaginamos que nós somos. Porque Deus é espírito. Amém, igreja? Deus é espírito, importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito, é verdade? Não é isso que diz a palavra de Deus? A alma não escuta o que Deus fala. Quem escuta o que Deus fala é o nosso espírito. Porque o espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Não é assim que a palavra fala? Então guarde isso no seu coração. O espírito, quando você está com os pensamentos ruins, é a tua alma. Agora, quando você tem os pensamentos bons, os pensamentos que vêm do Senhor, é o teu espírito que está ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E é essa voz que nós temos que ouvir, é esse combate que nós temos que combater. Esse é o bom combate. Amém, jovens? Os jovens estão entendendo? Amém? O salmista, ele fala assim, tributai ao Senhor, dai ao Senhor familiares, povos, dai ao Senhor glória, honra e força, dai ao Senhor a glória devida no seu nome. Trazei oferenda e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele toda a terra. Sempre nós vamos dar honra e louvor a alguém. A questão é, para quem é que nós estamos dando honra e louvor? Para quem é que nós estamos adorando? Quem é que nós estamos adorando? Será que é o Senhor? O homem ele é feito adorador. O homem é feito adorador. A palavra de Deus diz que o homem é feito adorador. Então, sempre nós vamos adorar alguém. Se você não adora a Deus, você vai adorar outra coisa. Se você não adora a Deus, você vai adorar outra pessoa. Se você não oferta a Deus, você vai ofertar a outra pessoa. A questão é, para quem? Para quem é o louvor? Para quem é o teu coração? Para quem é os seus pensamentos? Para quem é? Que seja para o Senhor. Que seja para o bom combate. Nosso coração, ele tem que ser do Senhor. Amém? Quando Abraão ele voltou da guerra, vieram 2 reis ao encontro de Abraão. Veio o rei de Sodoma e Melquisedeque. O rei de Sodoma é uma potestade maligna, né? Então, essa potestade, ela ofereceu o quê? Material, interesses terrenos, enquanto que Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, ele oferecia a bênção, pão e a presença de Deus. Essa é a diferença. Sempre quando a gente, ali disse também que um ofereceu riquezas terrenas e o outro ofereceu pão e vinho e a presença de Deus. Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque. Foi a primeira vez que a palavra dízimo entrou na Bíblia, entrou na palavra, foi dita na palavra de Deus. Foi ali quando Abraão dizimou a Melquisedeque. Sempre quando você prospera, guardem bem isso, igreja. Sempre quando você prospera, ou você recebe algo que você conquistou, vão vir 2 reis ao seu encontro. Sempre vai vir.
2 reis ao seu encontro. Se você não dizima para Deus, você vai dizimar para Satanás. Se você não dizima para Deus, você vai gastar em outras coisas. Amém? Guarda isso no seu coração. Sempre quando você tem algo que você conquistou, sempre vai vir 2 Deus. 2 Deus. Você escolhe para quem você vai ofertar. Você escolhe para quem você vai dizimar. Você que escolhe. Você que escolhe para quem você vai dar a primícia. Você que escolhe para quem que você vai ser grato, para o seu braço, para a sua força, ou para o Senhor que criou os céus e a terra. Ou para o Senhor que você reconhecendo que tudo veio do Senhor. Paulo diz assim, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus, está lá em Efésios 5:18. Ele revela uma verdade. Existe uma sede dentro do ser humano. Uma sede que só Jesus pode saciar. Assim como ele disse para a mulher samaritana. Quem beber dessa água que eu der jamais terá sede. E aquela mulher, ela procurava sempre preencher os vazios que ela tinha dentro do coração dela. Eu sempre, quando eu me converti, sempre disseram para mim que o ser humano, ele tem um vazio dentro do coração que só Jesus preenche. E quando esse vazio ele não é preenchido pela presença de Jesus, a gente sempre vai tentar colocar alguém dentro desse vazio, ou algo dentro desse vazio. Ou é dinheiro, ou é pessoas. Sempre a gente vai querer colocar algo. Enquanto a gente não colocar Jesus dentro desse vazio, a gente vai continuar buscando relacionamentos, a gente vai continuar buscando riquezas, a gente vai continuar buscando coisas para preencher esse vazio. E às vezes as pessoas morrem e nunca preenchem o vazio. Porque esse vazio nunca será preenchido sem a presença de Jesus. Só Jesus pode. Jesus ele disse assim, se você beber da água que eu te der, jamais você terá sede. Ele não disse que ele ia resolver os problemas dela. Ele disse, eu sou o teu 7º marido. Mas eu sou o teu 7º marido não para querer o seu corpo. Eu quero preencher o teu coração. Porque se eu preencher o teu coração, era isso que Jesus estava falando para aquela mulher. Nunca mais você vai buscar preencher esse vazio com relacionamentos. Aquela mulher, ela tentava preencher aquele vazio que existia dentro do coração dela com relacionamentos. Em Josué também diz assim, santifiquem-se, porque amanhã grandes coisas o Senhor fará. Amém? Quem crê nessa palavra? Santifiquem-se, porque grandes coisas amanhã o Senhor fará. Glória a Deus. Glória a Deus por essa palavra. Mas nessa mesma palavra, nesse mesmo livro de Josué, ele disse que apedrejaram Acã. Porque Acã tomou aquilo que não era dele. Acã desobedeceu ao Senhor. E toda a família de Acã foi morta junto com Acã. Então a santidade, jovem, é muito importante. O mesmo Deus que fala assim, que se você se santificar, grandes coisas o Senhor fará. Você será abençoado. Esse mesmo Deus, ele é fogo consumidor. Esse mesmo Deus, ele preza pela sua palavra. Esse mesmo Deus mandou matar toda uma família por causa da desobediência de um pai. Então, para nós que somos pais, mãe, às vezes por causa da nossa desobediência, os nossos filhos serão mortos. Às vezes por causa de alguma coisa que nós fizemos errados, por causa do mau combate que nós combatemos, os nossos filhos eles podem ser mortos. Amém, igreja? Aqui o Senhor ele quer falar algo tão profundo, eu creio que com toda a igreja. E eu digo isso porque o Senhor, quando Ele começou a me dar essa palavra, todos os textos que Ele me deu, tudo aquilo que Ele falou comigo, foi algo tão profundo. Eu falei, Senhor, eu nem sei se eu consigo colocar em palavras tudo isso que o Senhor está passando para mim. Porque foi algo muito profundo no meu coração, algo que realmente me encontrou, algo que realmente eu fiquei impactada com o Senhor. E comecei a questionar, comecei a vigiar, será que eu estou combatendo o bom combate? Será que em todas as áreas da minha vida eu estou combatendo o bom combate? Ou eu estou combatendo o mau combate? Eu quero escolher, eu falei assim, Senhor, não, a partir de hoje eu quero combater o bom combate. A luta não acaba, o que muda é o tipo de luta que nós temos. No mundo tereis aflições, Jesus falou. Isso que Jesus falou é uma garantia da realidade e não uma garantia de derrota. Jesus falou que no mundo tereis aflições
Portanto, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu tenho uma novidade para te contar. Isso aqui que Jesus falou, você crendo ou não na palavra de Deus, você vai ter aflição. Você crendo ou não. Então é você que escolhe. Ou você combate o bom combate, ou você combate o mau combate. Mas as aflições, as dores, a perseguição, as derrotas, as frustrações, elas vão vir. Para eu que creio, para aquele que crê, para aquele que não crê. Você pode ter certeza... Paulo também diz assim, uma coisa muito interessante, que é muito... Por que lutar o bom combate? Porque se você não lutar pela santidade, você vai lutar pela dor do pecado. E pode ter certeza que a dor de você se santificar, ela é menor do que a dor que você vai sentir pelo pecado. Eu creio que muitos adultos e muitos jovens sabem disso. A dor que você vai sentir de você resistir o pecado e se santificar, ela é muito menor do que a dor que você vai sentir pelo pecado. Porque o preço do pecado é a morte. E não sou eu que estou falando, amados. É a palavra de Deus que diz. Amém? A palavra de Deus também ela diz assim, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Isso é garantia de vitória, mas não de facilidade. Aqui, eu acho que foi o Kate que falou que o céu ele é ganho com esforço. Nós temos que lutar para a gente ganhar a nossa salvação. Lutar para que a gente possa conquistar a nossa coroa. Não, lutar para conquistar não. Lutar para a gente não perder. Porque ganhar a gente já ganhou. Quando a gente aceita Jesus, quando a gente reconhece Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós já ganhamos. O que a gente tem que lutar é para não perder, diz a palavra do Senhor. Guarde para que ninguém roube a sua coroa. Assim diz o Senhor. Amém? E quanto mais nós nos aproximamos dos territórios espirituais, quando mais a gente vai avançando, porque a palavra de Deus diz que a porta do inferno não prevalecerá. Isso não significa que o inferno está vindo contra nós, mas que nós estamos avançando cada vez mais para ir lá nas portas do inferno e tomar aquilo que Satanás roubou. E quanto mais a gente chega perto dessas partes espirituais, mais a gente fica com medo. Sempre quando a gente fala de guerra espiritual, de cura, de libertação, todo mundo já dá um passo para trás. Tem medo da guerra espiritual. E a gente vai fazer o quê? Vai ficar com medo e vai recuar? Não, a gente tem que avançar. A gente tem que avançar. A gente tem que ir lá nas portas do inferno, realmente meter o pé na porta do inferno e tomar aquilo que já é nosso. Tomar aquilo que Satanás nos roubou. Como Abraão fez, ele foi lá e guerreou para resgatar o primo dele, o sobrinho dele. Para resgatar Ló de Sodoma. É isso, e nós ficamos com medo, e muitas das vezes isso trava. Eu tenho estudado sobre cura e libertação, e toda vez que eu vou falar isso para alguém, olha, mas lutar contra a cura e libertação é algo pesado. Sim, é pesado, mas e? Nós vamos recuar? Nós vamos ficar acolhidos por causa disso? Não, nós temos que avançar, porque maior é o que está em nós. Deus é o Senhor dos exércitos. Jesus já venceu a morte lá naquela cruz. Satanás, ele se levanta, mas ele se levanta para cair. É meio clichê falar isso, mas é uma realidade, é uma verdade. Maior é o que está em nós, então nós temos que avançar, nós temos que ir lá buscar. Tem filho fora da presença do Senhor, vai no inferno, bate lá na porta, põe o pé na porta, pega teu filho de volta. Joelho no chão, jejum, oração. Nossa luta não é contra a carne nem sangue, sim contra os principados e potestades, nas hostes espirituais da maldade, amém? Isso é combater o bom combate. Mas o problema é que a gente quer combater o mau combate. Qual seria combater o mau combate? Brigar com pessoas, discutir com pessoas. Isso é combater o mau combate. Se justificar, dando explicação, tentar fazer com que o outro entenda o que você quer dizer. Não! Joelho no chão. Joelho no chão, jejum, oração, peça direção para Deus. Quantas vezes eu era do tipo que eu não levo desaforo para casa, não. Sempre falei isso, ridículo. Hoje em dia quem luta as minhas guerras é o Senhor. É o Senhor que luta as nossas guerras. A nossa guerra ela é ganhada de joelho. É muito claro isso. Às vezes você discute com alguém e você sai por cima de uma discussão, você está derrotado.
Se você discutiu com alguém, você tinha razão, você discutiu, eu tinha razão mesmo. Você é um derrotado. Porque nós somos vencedores quando nós ganhamos a nossa guerra de joelho. Nós somos os vencedores quando nós nos diminuímos. Nós somos os vencedores quando nós pedimos perdão mesmo sendo o outro que errou contra nós. Nós somos vencedores quando nós oferecemos ao Senhor o nosso direito de resposta. Nós somos vencedores quando nós chegamos e falamos assim, olha, por mais que aquela pessoa falou mal de você, você fala bem daquela pessoa. Ou você não me tirar satisfação. Deus que me dê essa graça um dia. Deus que me dê essa graça um dia. Todos nós estamos no processo. Todos nós estamos no caminho. Eu estou apresentando para vocês o que a palavra de Deus disse para mim, o que o Senhor disse para mim, as áreas que eu necessito de mudança, as áreas que a igreja necessita de mudança. Hoje em dia a gente esquece, a gente quase não fala, né? Que se alguém te bater numa face, dá outra. Se alguém pedir para você caminhar 1 milha, anda 2. Se alguém te tomar a capa, dá também a túnica. Essas são as passagens que a gente toma para o outro. A gente nunca toma para nós, a gente sempre toma para o outro. Quando fala de Davi e Saul, sempre a gente se coloca no lugar de Davi, não é verdade? Quem aqui já se colocou no lugar de Saul? Gente, mas tem dia que a gente é Davi, tem dia que a gente é Saul. Tem dia que a gente é Caim, tem dia que a gente é Abel. É verdade. Ninguém aqui é santo. Se fosse santo, não estava mais aqui. Pode ter certeza disso. Amém? Por isso, combata o bom combate da fé. Moisés também ali, Moisés teve uma experiência maravilhosa com Deus ali, a sarça que ardia, a sarça que pegava fogo. O bom, é muito bom a gente ter experiência com Deus. O difícil foi a hora que ele falou, agora vai lá e enfrenta Faraó. Nós temos experiência com Deus, glória a Deus, e aleluia, deixuricandaranai, isso é muito bom, mas chega na hora de enfrentar o diabo, a gente recua, a gente fica com medo, a gente não ora, a gente não jejua, a gente não usa as nossas armas certas. A gente não combate o bom combate, a gente sempre quer combater o mau combate. Mas não, vamos perseverar. Vamos ter experiências com Deus como Moisés, glória a Deus e aleluia. Mas a hora que o Senhor falar, vai. Porque o ide do Senhor é enfrentar Faraó. O ide do Senhor é enfrentar Faraó. Você pode ter certeza de quando Deus tocar no seu coração para pregar para alguém, você vai estar entrando numa guerra travada com Satanás. Com o Faraó do Egito. Porque ele não quer libertar o povo. O povo que já está na mão do diabo, ele não quer libertar. Principalmente as pessoas acham que elas são livres, as pessoas que estão lá fora. Mas elas nem sabem que elas são aprisionadas. Nós somos livres, então nós precisamos. Deus me chamou, Deus chamou você, jovem, Deus chamou você, adulto, para você ir lá e pregar a palavra, como o pastor falou agora há pouco. Não faz sentido a nossa vida se a gente não pregar a palavra de Deus. Não faz sentido a gente ser cristão, a gente entrar dentro da igreja, a gente louvar, a gente escutar a palavra de Deus, a gente cumprimentar, a gente fazer festa, a gente fazer um monte de coisa. Nada faz sentido se a gente não prega a palavra de Deus. Se você não deseja essa mesma salvação para as pessoas que estão lá fora, você precisa reavaliar a sua vida cristã. Você precisa reavaliar a sua fé. Jovens, vocês têm toda a força. Vocês têm um japonês. Vocês estão na escola. Quantos jovens aí tirando a vida. Quantos jovens perdidos. Quantos jovens que não conhecem a palavra de Deus. Eu estava falando para minha colega de trabalho. Eu perguntei para ela assim, você já ouviu falar de Jesus Cristo? Já ouviu falar de Deus? Ela, eu ouvi. Eu falei, que bom, fiquei toda contente. Ela falou, no meu casamento. Depois nunca mais. Eles não sabem quem é Deus. Eles não sabem quem é Jesus. Eles não sabem que eles estão indo para o inferno. Precisa alguém ir lá e falar. Como ouvirão se não há quem pregue? Por isso, combata o bom combate. Esther também é a mesma coisa. O que tem te tirado de combater o bom combate? São as lutas, como nós falamos até agora, ou são os benefícios? Quando Mardoqueu ele falou ele estava lá na porta do palácio e estava com vestido de saco, né? De saco. E Esther ficou sabendo, e Esther foi lá e deu roupas novas para ele. Ele falou, não quero roupa nova. Quem sabe não foi para esse dia que você foi colocada aí, Esther. Aí então ela disse assim, pois bem, eu vou me colocar na presença do rei. Faça um jejum de 3 dias, não comam e nem bebam nada. E eu me colocarei na presença do Senhor. E se perecer, pereci. Quem sabe
Muitas das vezes a gente chega num um certo nível, a gente se acomoda. Os prazeres, as coisas, a gente acaba, as distrações acabam nos tirando do propósito. Esther não tinha, na vida dela de judia, a vida que ela tinha no palácio. Então, o que o Senhor quer falar para você, jovem? Quem sabe você não está nesse lugar hoje, ele seja bom ou seja ruim. Não, talvez você tenha se colocado nesse dia para que um dia você possa ajudar a outra pessoa. Quem sabe não foi para esse dia que o Senhor te colocou aí, onde você está hoje? Por exemplo, você errou, você pecou, mas você conseguiu se levantar e está firme, está perseverando na presença do Senhor. Quem sabe um dia você não vai estar ajudando outra pessoa. Não desiste, persevera. Não desiste do seu casamento, persevera. Nós passamos luta no casamento, passamos assim, não desiste, persevera. Eu era jovem, eu caí, mas olha, eu continuei, eu prossegui. Quem sabe não foi para esse dia que Deus te colocou aqui? Todos nós nascemos com um propósito, com um chamado e um propósito. A nossa vida, ela tem que ter um propósito. E o mais interessante, ela diz, se perecer, pereci. Pedro andou sobre as águas. Ele andou sobre as águas. Amém? Andou ou não andou? Só que ele afundou. Afundou ou não afundou? Afundou. Agora, eu pergunto para você, você teve experiências boas, não teve experiências boas com o Senhor? Teve ou não teve, igreja? Me ajuda a pregar, por favor. Amém? Vocês também tiveram experiências ruins, também não tiveram? Tiveram também, não foi? Só que Pedro, qual será que foi o pensamento, qual será que foi a mensagem que ele guardou na mente dele e ele prosseguiu? Será que ele ficou só pensando, ficou cabisbaixo e parou dizendo assim, mas eu afundei. Poxa, eu afundei. Nossa, eu afundei. Mas eu afundei. Não, ele guardou aquilo. Eu caminhei sobre as águas. Você pode ter certeza que aqueles que ficaram no barco, tinha que ser Pedro. Aí, fundou, tá vendo? É isso que as pessoas vão dizer. Quando você estiver bem, as pessoas vão estar ali, Deus é na sua vida, isso aí. Mas quando você cair, você pode ter certeza. Sabia que você ia cair. É ou não é verdade? É assim que funciona. Mas não, guarde no seu coração as experiências boas que você teve com o Senhor. Os combates bons que você teve com o Senhor. As coisas ruins que aconteceram, elas não podem te travar. Faça com que as coisas boas que o Senhor fez por você, que o Senhor fez por nós, elas façam com que a gente prossiga. Lembra, você caminhou sobre as águas. E é isso que importa. Eu caí, eu afundei sim. Mas eu pedi socorro e o Senhor veio me socorrer prontamente. Prontamente. Se você errar, se você cair, e se você se arrepender e você, Senhor, dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, prontamente o Senhor vai te ajudar. Porque Deus, ele não rejeita um coração contrito e quebrantado. Os jovens na fornalha, Sadraque, Mesaque, estou acabando já, irmão. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram lançados na fornalha porque eles não quiseram adorar a estátua. Só que eles disseram algo muito interessante. Eles disseram assim, o Deus ele tem o poder. Não, ele tem o poder e ele vai nos tirar da fornalha. Porém, se ele não nos salvar da fornalha, pode ter certeza, rei, que nós não adoraremos os seus deuses. Mesmas coisas de Esther. Se perecer, pereci. Mesmo que a gente queime naquela fornalha, eu não adorarei. A gente acabou de louvar. Minha identidade é servo do Senhor. Dentro da fornalha, eu vou mostrar quem o Senhor é. Não importa. Se você combateu o bom combate, mesmo que você pereça, será um bom combate. Ainda sempre será a melhor escolha. Volte para a palavra do Senhor. Volte para o propósito que Deus te colocou aqui nessa terra. E se perecer, pereci. Mas combata o bom combate. Combata o combate da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não é difícil, não é medonho, não é nada. É impossível agradar a Deus sem fé. Tenha fé de combater o bom combate. Tenha fé que se você escolher combater um bom combate, lá na frente você vai conquistar a vida eterna. A melhor coisa que nós podemos ensinar para os nossos filhos, a melhor coisa que nós precisamos lutar nessa vida é pela nossa vida eterna. Você pode ter outros relacionamentos, você pode ter novas experiências, você pode ir para uma nova igreja ou você pode parar de vir para a igreja. Você pode ir para um novo trabalho.
Mas ninguém vai te garantir nada. Ninguém vai te garantir que você não vai ser frustrado novamente. Ninguém vai te garantir que você vai ser decepcionado novamente. Ninguém pode te garantir que você não vai ter decepção novamente. Ninguém vai te garantir. Eu não posso te garantir. Deus não vai. A nossa alma, ela quer garantia. Por isso ela trava. Não, eu já sofri lá naquela igreja. Não, eu fui pregar, eu fui fazer as coisas de Deus, mas eu me decepcionei. Tal pessoa me decepcionou. Aquele outro me decepcionou. A nossa alma, ela quer uma garantia. Não, mas e se eu continuar? Será que eu não vou sofrer de novo? A nossa alma, ela quer garantia. Mas o nosso espírito, ele quer que a gente prossiga. O nosso espírito, ele quer que a gente siga. Porque quando o nosso espírito fala para nós prosseguirmos, para nós combatermos o bom combate, é porque nós vamos ter um crescimento em Deus. Cada dificuldade que nós passarmos, cada coisa que nós enfrentarmos, é crescimento em Deus. Deus está nos fortalecendo. Deus, ele não faz com que a gente passe por provações para nos machucar ou para nos derrubar. É para nos fortalecer. Amém? E dependendo das escolhas que você faz hoje, escolhas, coloque isso na sua cabeça. Você escolhe. Escolha combater o bom combate. Escolhamos combater o bom combate. Vença o bom combate. Lá em Apocalipse 2:10, a carta para a igreja de Éfeso, que por coincidência o pastor de Éfeso era Timóteo. Lá fala assim, ó, nada temais das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará a alguns de vós na prisão, para que sejais tentados 3 tribulações de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Combate o bom combate. Combate o bom combate da fé. Amém? Igreja, se coloca de pé. Eu sei que o Senhor, ele falou com as jovens, adultos, com todo mundo aqui. E mais uma vez eu repito, quem sabe não foi para esse tempo que você foi colocado aqui. Quem sabe não foi para esse tempo que você foi escolhido. Quem sabe não foi para ajudar as pessoas a combater um bom combate. Escolha combater o bom combate, porque você escolhendo combater o bom combate, você vai ajudar as outras pessoas a combater o bom combate. Mesmo que doa muitas das vezes, às vezes as pessoas querem que a gente fale algo que vai preencher o coração dela no momento de dificuldades que elas estão passando. E muitas das vezes as pessoas querem que a gente massageie o seu ego, mas não. Diga a verdade, diga a verdade. Fala, não faça isso. Combata o bom combate. Não entregue o seu coração para as coisas deste mundo, para bebida, para álcool, para cigarro, para drogas, para relacionamentos. Entregue o seu coração ao Senhor. Entregue o seu coração ao Senhor e combata o bom combate. Porque nada faz sentido nessa vida. A única coisa que pode preencher o nosso coração é a presença do Senhor. Esse último louvor que foi colocado ali, todo mundo sabe, quando a gente vai trazer uma palavra, a gente não comenta nem com os nossos cônjuges o que a gente vai trazer. Eu falei, Senhor, se for da tua vontade que eu pregue nesse culto de jovens, que o Senhor toque no coração do Kate de colocar um louvor que fale da tua presença. E ele disse que nada nesse mundo importa mais do que a presença de Deus. Não vale a pena a gente ganhar o mundo inteiro e perder a presença do Senhor. Não vale a pena a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa salvação. Por isso, para você, combata o bom combate. Se você reconhece, porque nós temos que reconhecer, amados. Nossa, Senhor, eu não estou combatendo o bom combate. Não, eu posso combater mais ainda o bom combate. Senhor, eu não estou no propósito. Eu esqueci do propósito, eu desisti de lutar. Eu estou fraca, Senhor, em nome de Jesus. Eu te convido a vir aqui na frente e receber uma oração. Eu convido os pastores para estar orando pelos jovens e pelos adultos que vão estar aqui à frente. E convido você para dizer ao Senhor, não, a partir de hoje eu quero combater o bom combate. A partir de hoje, Senhor, eu quero uma transformação na minha vida. A partir de hoje, Senhor, eu quero entrar no propósito, o propósito para o qual eu fui criado, o propósito pelo qual o Senhor me trouxe aqui nessa terra. Eu quero combater o bom combate, eu quero chegar no final da minha vida e dizer como Paulo disse, combati o bom combate, combati o bom combate. Nós que somos pais, nós que somos filhos,
Que você possa chegar no final da tua vida e você possa dizer: combati o bom combate. Que o Senhor venha nos perdoar nessa noite, quando nós deixamos as coisas do mundo entrar no nosso coração, quando nós deixamos as coisas que nos aconteceram de mal decepcionar o nosso coração e fazer com que a gente desista de combater o bom combate. Que o Espírito Santo nos ajude a combater o bom combate, que o Espírito Santo nos ajude, nos encha da presença dEle, que o Espírito Santo nos perdoe todas as vezes que nós rejeitamos a sua presença. Que o Espírito Santo nos perdoe todas as vezes que a gente prefere estar na televisão, no computador, estar fazendo coisas erradas, ao invés de estar buscando a presença de Deus. Porque o Espírito Santo é nosso melhor amigo. O Espírito Santo nos perdoe. Porque quantas das vezes eu coloquei outras pessoas como meu melhor amigo. Me perdoe, Espírito Santo. Me perdoe, Espírito Santo, que nessa noite eu possa me encher da tua presença. Que essa noite eu possa dizer para ti: sim, Senhor, eu quero combater o bom combate. Eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida para a glória do teu nome, Senhor. Eis aqui, Senhor, faz de mim o que tu bem queres. Eis aqui, Senhor, o meu coração, eis aqui o meu corpo, os meus braços, a minha boca, os meus lábios, os meus olhos, tudo para ti. O meu corpo inteiro é seu, o meu coração é teu. Diga isso ao Senhor. Entregue o seu coração verdadeiramente para Ele essa noite. Vai ser fácil? Não vai ser fácil, mas o Espírito Santo vai te ajudar. Porque diz a palavra de Deus que coisas impossíveis ao homem, para Deus nada é impossível. Não vale a pena. Não vale a pena combater o mau combate. Combata o bom combate.